pela Universidade de Filosofia Imaculada Conceição, graduação em Teologia pelo Instituto Redentorista de Estudos Superiores de São Paulo, pós-graduação em Sociologia pela PUC Rio Grande do Sul, graduação em Letras pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Psicologia Social, fora do país, não vou ousar tentar ler esse nome da universidade, mas é fora do país, doutorado em Psicologia Social também fora do país, pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais na Universidade de... Não vou tentar ler também, que é fora do... Perdoe, não consegui ouvir. Wisconsin, isso. Pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais na Universidade de Cambridge, pós-doutorado na Universidade, também fora do país, em Roma, e no Departamento de Psicologia, trabalhou 2014, 2015, e de 1969 a 2009 foi professor no programa de pós-graduação em Psicologia na PUC Rio Grande do Sul. Atualmente é professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e conferencista internacional. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: mídia, ideologia, representações sociais, ética, comunicação e educação. Trabalhou como professor visitante na Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, e acho que é isso. Agora eu vou passar aqui a falar do André Guerra. Ele é doutor e mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psicólogo graduado em ênfase em processos de gestão e saúde mental coletiva pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, cursou comunicação social com habilitação em jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é graduando em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, na mesma universidade. Membro dos grupos de pesquisa e ideologia, comunicação e representações sociais, e Aletheia, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicologia Existencial, da UFCSPA. É responsável pelo serviço de psicologia do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Essas informações foram repassadas pelos nossos convidados, e agora eu passo a palavra para a professora Elis. Obrigada, Lilian. Então, nós combinamos que o Pedrinho vai fazer uma parte inicial, e depois ele pede licença, que ele tem uma reunião às 14 horas da ANPEP, né? ANPEP. É o primeiro encontro da ANPEP. Isso. Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Sim. E o André fica com a gente, inclusive para a gente debater. Muito obrigada, gente, e boa atividade para todas nós e todos nós. Ok. É comigo, então, Elisandra? Tá certo. Bom, eu estou vendo muita gente aí, mas a todos e a todas, uma boa tarde, né? Que a gente possa realmente partilhar, assim, com bastante tranquilidade. Eu quero dizer que quero agradecer a oportunidade de poder, assim, discutir esse tema, porque esse tema, para mim, é uma das coisas que ainda está por baixo do travesseiro e às vezes não me deixa dormir, que é a questão da ética. O André sabe muito bem, a gente está devendo um artigo, assim, de peso sobre essa questão, não só dos comitês de ética, muito mais profundo. E eu tenho certeza que esse é um tema que vai tomar vulto. E é interessante que ele surge de problemas bem particulares. No caso do artigo que foi feito, que o André escreveu, vocês podem ver que foi um caso concreto. O caso de vocês, eu vi a história de vocês também, problemas bem concretos. E isso tem a ver com essa discussão também, porque parte do chão. Olha, não se espante muito com o que eu vou dizer aqui, viu? Mas eu até pedi para gravar, porque eu estou querendo debater esse tema. Eu já tentei uma vez num encontro nacional de psicologia, em que se tratou da ética, abordar esse tema, mas eu confesso que não teve lá muita recepção. Não teve. Vocês não estranham esse ruído, não?
que eu estou no meio assim eu sei que vocês devem estar escutando, mas estão me escutando bem? Dá para acompanhar? Tá. E a abordagem que eu vou fazer, como não podia deixar de ser, é uma abordagem um pouco de uma fundamentação filosófica. Eu estava vendo que vocês estavam falando aí dos pressupostos. Gente, os pressupostos são exatamente aqueles pontos que a gente não discute, mas que orientam toda a ação posterior da gente. É aquilo que a gente, em inglês, ele taken for granted, que a gente aceita normalmente. Mas aí está o perigo, porque conforme os pressupostos que a gente tem, automaticamente você vai poder depois tirar uma outra conclusão, entrar por um caminho, etc. E quem domina os pressupostos, domina o resto. O que acontece hoje, então? É que nós não damos atenção à filosofia que trabalha com os pressupostos. E com isso que nós estamos sendo teleguiados, guiados e teleguiados escandalosamente para situações quase que inconcebíveis. No fundo, por quê? Porque a gente não pensa mais. Olha, bendita Hannah Arendt, viu? A Hannah Arendt é uma tremenda filósofa e pensadora, e ela vai exatamente aos pressupostos. O último livro dela, que seriam 3 volumes, ela escreveu 2, é exatamente sobre isso, a vida do espírito. A vida. O que é esse espírito? Esse espírito é pensar, né? Depois, querer, e no fim julgar. Esse debate, por que a gente pensa, ela começa, mas quem não pensa está fadado a ser subordinado, a ser escravo dos outros. Vou entrar no assunto, já preveni que vocês não se... Mas é uma abordagem bem filosófica. Todo mundo fala em ética, vou partir daí. Ética é o tema abundante hoje. Só que pouca gente se detém em mergulhar e ver, de fato, o que seria essa ética. A turma não é ética, tem a ver com bom e mal. É verdade, tem a ver com coisas boas, coisas ruins, que é o dia a dia da gente. Ética tem a ver com valores. E não tem ninguém aqui que não tenha valores. A pessoa que diz que não tem valores, me desculpe, não está sabendo por que ela está numa situação, numa live dessa, por exemplo. Porque a gente só seguia por valores. Os valores são, dizia um colega meu, o tesão de nossa vida. É o que nos impulsiona. Quando uma pessoa não tem valor, essa pessoa está morta. Todas as motivações vêm dos valores. E a ética lida com esse campo provocativo, né, dos valores. É o tema central também da filosofia, né? A filosofia vai, no fundo, ela se concentra nessa dimensão dos valores. Bem, só que não chega a dizer que ética tem a ver com bom e mal, valores. Tem a ver com valores. Mas o mais importante é a questão, estou chegando no centro da nossa discussão. A gente tem de perguntar, se você quiser mesmo ser dono de você mesmo e saber por que você pensa e como você pensa e quais são os seus valores, você tem de se perguntar o que fundamenta esses valores. Porque os fundamentos são os que fazem com que a gente aceite uma coisa, aceite outra. E esses fundamentos, em geral, são escondidos, são os pressupostos. Quando se trata de ética, então a gente pode passar aqui agora toda a história da humanidade, que discutiu essa questão dos valores. Quando a gente fala em ética, em filosofia da ética, normalmente a turma diz que o que fundamenta a ética são 2 grandes teorias, né? O que fundamenta a ética é 2 grandes. Primeiro, seria a natureza, o naturalismo, o paradigma naturalista. O que quer dizer isso? Você quer saber se uma coisa é boa ou ruim? Olha a ética aí. Quer saber? Veja a natureza. A natureza é o que diz para você, o que vai indicar para você se uma coisa é boa ou ruim. Mas até hoje tem gente que se firma na natureza. A gente discute muito, por exemplo, a questão da prevenção, né? E tudo.
Muita coisa ainda está fundamentada lá na natureza. Não, isso é da natureza. Por isso a mulher não pode usar preventivos, o homem não pode usar preventivos. Por quê? Porque é natural. A tal da lei natural, né? É uma lei natural, é a lei da natureza. Então, esse é o primeiro paradigma que fundamenta a ética. Espalhadíssimo, todo mundo. Quando a turma trata de filosofia, mas tem gente que nem lembra disso. Mas tem mais um paradigma, que é o que vigora hoje em dia, mais ou menos, que fundamenta a ética, que a turma chama que é o paradigma legalista, ou contratualista, que é a lei. Então, quando que uma coisa é boa ou ruim? Não tem problema. Veja o que diz a lei. Bom, aqui a coisa já se complica um pouco mais, porque a gente supõe que a lei tenha sido feita por gente que sentou, discutiu, sentou e chegou assim a algum acordo. Mas, em geral, não é isso que acontece. As leis, e principalmente todo o direito positivista, aí o André pode iluminar mais, mas todo o direito positivista é assim, não. Está escrito, está escrito. Está escrito, está escrito, ponto final. E acabou. Só que também, além disso, além de entrarem os pessoal do direito, os nossos juízes, promotores e todos, além de trabalharem com direito positivista, eles ainda não chegam nem a se perguntar, de fato, quem fez essa lei e por que você está interpretando essa lei desse jeito. Nós temos exemplos de todo dia isso, né? Um juiz interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, outro interpreta de outro, todos eles baseados na lei. Interessante, né? Então, esses são os dois grandes paradigmas filosóficos que fundamentam o que seria ético ou não. Tudo bem. Acontece que todo mundo está percebendo que existem problemas todo dia. E todos nós estamos, o caso de vocês, o caso mesmo que motivou aquele artigo, e todo dia surgem novas realidades que não conseguem, esse paradigma não consegue dar conta. Principalmente porque sobre a maioria dos problemas concretos que vão surgindo, não existe lei, não existe. Então, até os juízes, é uma coisa um pouco hipócrita e vergonhosa, viu? Não tem lei. Vou dar um exemplo curto. Nós estávamos, assim, processando a RBS aqui, Rede Brasil Estudo de Comunicação, porque tinha uma família detém 60%, 70% de todos os meios de comunicação. Isso não pode ser, porque a Constituição diz que os meios de comunicação têm de ser plurais. Mas o que fizeram? Disseram, não, essas rádios, televisões, etc., não são de uma pessoa só, são de uma família. E a lei não diz nada sobre isso. Então, o argumento do advogado da rede falou, não tem nada legislado. A legislação que legisla sobre isso é de 1962. E a partir de que não há legislação, eles continuam assim mandando em toda a comunicação do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Só para vocês verem a hipocrisia dessa questão das leis. Mas eu vou entrar, meus queridos colegas de trabalho, agora é o ponto mesmo, e o terceiro. Olhem, ultimamente, o pensamento todo, os filósofos éticos, todos os que a gente conhece nesse mundo de Deus, posso dizer alguns, por exemplo, Habermas, Levinas, Karl Otto Appel, Tugendhat, não estou esnobando, não. Coloco aqui, inclusive, Paulo Freire, coloco esse de Fortaleza, esqueço agora, Antônio. Os filósofos éticos de hoje, pensando, eles percebem que a gente poderia dizer que tem um terceiro paradigma que pode fundamentar a ética. Eu quero lembrar um nome aqui, Javier Herrero, que é de Belo Horizonte, da Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte. Que ele está se chamando hoje em dia de ética do discurso. E o que seria essa ética do discurso? Isso, à primeira vista, gente, parece... Não é tão simples de mergulhar nisso. Mas a ética do discurso, ela tem 2 passos. É importante. Começou, claro, com esse que ficam filosofando, que ficam lá, como o Habermas, o Karl Otto Appel, né?
é que eles perceberam que quando alguém fala uma coisa, vamos ver se eu consigo dizer isso, os pressupostos, de novo, os pressupostos, tá vendo? Os pressupostos de uma fala normal. Quando você diz uma coisa, o que você está supondo? Está supondo que a turma entenda, inteligibilidade, está supondo que você esteja sendo sincero, da sinceridade, e estão supondo que você seja, vamos dizer assim, não queira prejudicar o outro, que você esteja mentindo, ou não esteja, que seria o pressuposto. Aí eles dividem da correção. Alguns falam da correção, assim, do jeito de falar, e outros da correção, assim, moral, que não fira, assim, o outro, que não ofenda o outro. Quando eu digo uma frase, por exemplo, a Elisandra é uma menina simpática, eu não precisava nem dizer, todo mundo já está vendo. O que eu estou supondo? Estou supondo que a turma entenda, senão nem falaria. Estou supondo que eu seja sincero, né? E estou sendo, viu? Mas vocês não precisam acreditar nisso, né? E estou supondo que eu não estou ofendendo ninguém, né? Porque parece é isso, e que esteja falando correto, né? Elisandra, serão meninas... Não, eu estou falando gramaticalmente correto. Esses são os pressupostos da fala normal. Bom, o que acontece aí? Quando alguém não aceita um desses pressupostos, o que acontece? Ele reclama. Reclama como? Reclama falando. Por exemplo, no caso concreto, o André pode dizer, não, o Pedrinho não está sendo sincero. Tá. Pegue essa frase aqui, o Pedrinho não está sendo sincero. Ela está sujeita também aos pressupostos que eu acabei de fazer, que vocês estão entendendo, que o André está sendo sincero e que o André não está ofendendo. Mas vem um outro e diz assim, não, o André, ele está só provocando. Então, opa, mas aí vem a Lilian e diz assim, o André, ele está só provocando. Mas essa fala da Lilian, o André, está só provocando? Está debaixo desses pressupostos, da inteligibilidade, da correção e da sinceridade. Moral da história. O que nos salva na vivência humana, porque a gente vive na polis, e a polis se baseia no discurso, né? na fala, a Hannah Arendt diz isso, o que nos salva é a comunicação. No momento que você falar sem esses três pressupostos, você precisa cair fora da convivência humana, porque não tem mais possibilidade de conviver. Porque se tem alguém aí dos que estão apreciando, estão acompanhando isso, que seja absolutamente cético, que diz que tudo que alguém fala é mentira, acabou. A gente se reunir para falar, estão perdendo tempo, absolutamente perdendo tempo. Como tem pouca gente que quer perder tempo, terminaria realmente a possibilidade de convivência humana tranquila, feliz, sossegada. Mas esse é o primeiro passo da ética do discurso. A ética do discurso supõe que a gente se entenda, primeiro passo. Agora vem o segundo, e com isso eu vou arredondando já. O segundo passo é o seguinte: como é que a gente, quando se reúne para decidir qualquer coisa, eu gosto, muitos alunos meus fizeram experiência disso, né? Sobre problemas da aula, isso, aquilo. Tem qualquer probleminha que a gente quer resolver. Você não pegue o caso do comitê de ética de vocês, os comitês, qualquer caso. Como que a gente se aproxima desse caso? Bom, o primeiro passo é esse, a gente se entender. Mas, graças a Deus, já que a gente se entende, se a gente não se entende, então a gente fala de novo para se entender e se aproxima, então, daquilo que seria... O segundo passo é começar a argumentar. É a teoria da argumentação. O Michael Billig, ele argumentando o livro dele, Argumentando e Pensando, que é da coleção da Psicologia Social, um tremendo livro, muito interessante. Então ele vai lá no um enfoque retórico à psicologia social, ele chama o subtítulo do livro, Argumentando e Pensando. Bem, agora é que vem. Quando a gente entra numa discussão, está disposto a discutir, a gente supõe
que um fale, o outro escute, que um vá falando, o outro vá falando. Quando não se entende, a gente pede para esclarecer, e a gente vai colocando argumentações, vai somando argumentações. E a gente vai progredindo, progredindo, até onde dá. É difícil a gente chegar a um consenso absoluto. Diz que todo consenso é burro, né? Não, mas a gente vai se aproximando daquilo que é possível para a gente chegar ao quê? Agora que vem. Chegar à ética. Então, como se define ética na ética do discurso? A ética seria um estágio, um patamar. A palavra que se usa é isso, uma instância, uma situação, uma instância crítica. Por que crítica? Porque, momento a momento, dia a dia, a gente pode ir reformulando. Por isso não existe uma ética absoluta. A gente vai reformulando uma instância crítica do quê? De como as coisas deveriam ser, que é a ética. De como as coisas devem ser. E a gente, como a gente consegue isso? Através, para pegar apenas o conceito que o Habermas trouxe, da teoria da comunicação, da teoria da fala. Isto é, através da conversa, que a gente se entende, e da argumentação. Então, a gente chega a uma instância crítica de como as coisas devem ser sobre as relações humanas. E as relações humanas são o quê? É tudo onde a gente vive. Nós estamos dentro de uma sociedade que é uma rede de relações. Então, vocês vejam, o terceiro paradigma, só que isso parece meio complicado, mas o terceiro paradigma seria, então, o que fundamenta a ética é a ética do discurso, que é baseada no quê? É baseada no, agora vou usar as palavras de Paulo Freire, no diálogo impede igualdade. Um diálogo impede igualdade, onde não tem um que sabe mais, outro que sabe menos. Vocês que são aí de Campinas, ou têm raízes em Campinas, sabem muito bem o valor de Paulo Freire em Campinas. No diálogo impede igualdade, onde cada um sabe uma coisa e a gente respeita o saber do outro. Deixa eu fazer um parêntese agora. Eu começo a tremer, viu, Lilian, quando a pessoa lê currículo. Eu tremo, viu? Para dizer bem claro, eu abomino currículos. Porque currículos, para mim, é uma das melhores armas de dominação, viu? Eu não estou falando nada, tá? Continue tocando. Mas como se o fato de ter feito lá um pós-doutorado, Deus sabe onde, você esqueceu um, viu? O último foi em Cuba, tá? Talvez não esteja lá. Mas foi um dos melhores que eu fiz. E foi sobre comunicação, justamente com o Manolo, um grande pensador cubano, né? Foi muito melhor que Cambridge, que La Sapiência de Roma e outros. Fecha o parêntese. Minha gente, esse é o terceiro paradigma que a gente sugere para um comitê de ética. Olha, agora eu vou dizer umas coisas. Evo Mama vai funcionar? Eu tenho medo de falar muita bobagem aqui, eu vou falar bem devagar. Gente, funciona. E tem muitas universidades do mundo que trabalham assim. Aliás, não é explicitamente, mas implicitamente. Por exemplo, em Cambridge, a LSE, não, em Londres, a London School of Economics, eles não têm comitê de ética. O que eles têm? Bom, em primeiro lugar, se supõe que um professor, um orientador, ou alguém que tenha feito de mestrado, doutorado, que vai trabalhar com pesquisa, ele saiba o mínimo dessa questão, que é fundamental. Mas para isso precisa ter filosofia. Só que, como não tem filosofia nas universidades, né, não tem o que a gente chama da filosofia da ciência, então precisa depois de comitês de ética para ensinar para os pesquisadores o que é ética, como se faz ética, etc, etc. Bom, o que está acontecendo hoje no Brasil é isso. É uma enormidade disso, que são perto de 600 comitês de ética. Eu não quero, eu tenho de ir devagar aqui. Eu fico pensando o seguinte, quantas horas de trabalho nesses 600 comitês de ética, até me falaram aí, que tem gente que na universidade só faz isso. Comitê de ética. Mas, meu Deus, um professor de universidade, para unicamente ter lá os casinhos que ele vai analisar,
É claro que ele precisa pegar esses casos, esses problemas de pesquisa, e escarafunchar, etc., ver se ele acha alguma coisinha para mandar dizer para o fulano que fez o projeto, olha, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Agora, gastar a vida nisso não dá. Então, o que aconteceria? O que vai fazer o seu projeto de pesquisa deve ter um mínimo de conhecimento, não tem ninguém escandalizado aí, não? Não. Deve ter um mínimo de conhecimento para saber essas coisas. O que eles fazem nas universidades em geral? A gente vai discutir com os colegas. Olha, toda vez que eu fazia um projeto de pesquisa, claro, tinha de passar no comitê, então eu mandava lá. Mas antes disso, eu sentava. Se a gente ia enfrentar um problema de risco, e olha, gente, a nossa pesquisa, às vezes, corre riscos. Vamos conversar com o meu colega? Meu colega vai dizer, olha, isso aqui é meio arriscado, mas é arriscado. Se não está, ele vai consultar um outro, vai consultar o outro. O que ele está fazendo? Está fazendo tudo o que um comitê de ética deveria fazer. Mas não um comitê de ética presunçoso, que acha que é o dono da bola, que acha que ele que sabe, e que vai mandar o subsecreto ainda. Eu fiz parte do comitê de ética aqui na URGS. Então, quando vinha o projeto da gente, a gente tinha de sair da sala, por causa do segredo. É absolutamente o contrário do que eu queria. Queria escutar os argumentos das pessoas aí para poder conversar. Só não pode. Fere a ética, não. Então, vocês estão vendo os absurdos? Eu saía para não causar problemas, porque eu sou um tipo meio esquisito mesmo, como vocês estão podendo perceber, né? Mas, de qualquer maneira, ficava frustrado, sabendo o que será que estão falando da gente lá dentro, que é segredo, eu não posso saber. Bom, vocês estão vendo a que chegamos nos comitês de ética? Agora isso já está institucionalizado. Sob que paradigma a ética se institucionalizou? Sob o paradigma legalista. Porque é lei, porque é lei. Então vem lá uma decisão de um departamento, vem outra decisão de um departamento, vem outra decisão. Olha, gente, eu trabalhei durante 8 anos no Conselho Federal de Psicologia, e era do Comitê de Ética e Direitos Humanos. Então, vinham os casos de ética lá, né? Os casos. Olha, cada vez, agora eu vou para um caso específico, eu comecei com isso, vou voltar. Gente, quem estudou um pouco de filosofia da ciência, sabe que um caso particular, você nunca vai poder falar decisivamente sobre ele. Porque cada caso é um caso. Não há um caso semelhante ao outro. Então, o nosso comitê de ética hoje se transformaram em quê? Em grupos de pessoas que vão discutir sobre casuísmos. Casuísmos, se o pesquisador um pouco inteligente, que não é lá muito ingênuo, colocou lá, não colocou tudo o que ele queria. Porque o que acontece muitas vezes que ele coloca no projeto, aquilo que ele acha que não vai dar problema ao comitê de ética. Depois ele vai fazer, em geral, o que quer. Mas agora, quando ele coloca certas coisas que causam susto, né, ele não diz tudo no projeto dele. Nenhum projeto de pesquisa é total. O André, que trabalhou comigo sobre política, olha, pesquisa sobre política. O que os políticos acham da mídia, né? Mídia e política. Ele sabe muito bem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para legislar sobre casos, isso é casuísmos. A gente pode legislar como orientações. Então, orientações quais seriam? Que se escutem os pares. Uma universidade como a de vocês, como a de vocês, quando tem um problema, reúne a pessoa que tem um projeto, reúne um ou outro, acha que ele entende disso, e façam aí uma reunião de debate, onde os colegas, se a gente se gosta, né? Agora, se a gente quer queimar o colega, aí não. Mas se a gente se gosta, a gente quer uma comunidade de interpretação, uma comunidade de gente que realmente quer progredir e quer chegar à verdade, aquele que fez o projeto vai escutar isso, tem isso, aí tem isso, tem isso, tem isso. Não te arrisca aqui, olha, deixe isso bem clarinho, deixe isso clarinho. Pronto. Está feito o comitê de ética. Agora, se assim mesmo o professor, não, eu quero entrar por aí, que entre. Agora, se ele chega, de fato, o que aconteceu um caso, eu vou contar aqui, da London School of Economics. O Martin Bauer, que é professor lá,
veio com um caso, de fato, que era muito sério, mas eles tinham conversado com o professor, não tinha jeito, ele arriscou. Ex post facto, quer dizer, depois que ele fez isso tudo, aí as pessoas, claro, que se sentiram assim prejudicadas, foram e, de fato, teve um problema, ele se discutiu, porque era um problema de qualquer situação. Quando alguém comete um crime, o que você faz? Ele sofre a averiguação, etc, etc. Então, se há um problema sério, isso depois, e se a pessoa prevenida ainda não quer saber, porque para isso é o comitê de ética, ele depois vai ver, olha, vai ter problema daqui, problema aqui, problema ali. Então, sim, mas para isso a gente precisaria começar, como que eu vou fazer? Deslegitimando, não, transformando, e como eu não devo nada a ninguém, eu acho que é possível a gente melhorar os nossos comitês de ética. É possível uma luz nova, porque o mundo evolui. Existem novas luzes, novos paradigmas sobre ética, e um deles é a ética do discurso. Vamos conversar, vamos dialogar, e com isso a gente resolve os problemas. Tá? Não sei. Que bom que vocês estejam discutindo isso. Eu esqueci de dar os parabéns. Parabéns para vocês que estão discutindo isso, viu, gente? Mas é preciso evoluir um pouco. Não dá para a gente querer agora fazer lei para tudo. Não dá. É impossível. Duvido alguém que traga um caso, um projeto, e eu não acho um furo lá para poder furungar e dizer, não, pegando não sei o quê, e segura esse projeto 1 mês, 2, 3, 4, 5. Não. Acho que não é o caminho. E com tanta falta que nós temos de professores, vamos conversar. Então, a ética do discurso é a ética que se constrói, é uma instância crítica de como as coisas devem ser. Ética crítica e propositiva, né? De como as coisas devem ser sobre as relações humanas. Para mim, não precisaria existir comitê de ética. Precisaria existir, cada universidade deve ter vergonha na cara de ter colegas que se querem bem, se entreajudam, se ajudam, que discutem. Agora, se é um fulano presunçoso que acha que é o dono da bola e faz o que quer, ele que quebra a cara. Depois ele vai ver, né? Mas isso, então, viria a coisa ex post facto. Quer dizer, depois que ele foi assim, sai aquele escândalo, né? Assim mesmo, como comitê de ética, há tantas coisas depois vão furungada ali, furungada. Bom, eu tô nessa. De fato, como eu fui do comitê de ética toda a minha vida, sempre, eu nunca impedi um projeto, mas por fora do pano, mesmo sendo meio proibido, né? Eu ia conversar com o colega e dizia, olha, até antes de ele mudar o projeto, se por acaso, porque tem muito professor já que tem um pouco de precaução, que sabe que como a gente é da ética, ou discute filosofia, como a gente questiona, vem falar com a gente, olha, estou com esse problema assim, então, olha, cuidado com isso. Pronto. Então, já chegaram. Falei muita coisa esquisita, mas isso eu quero escrever, junto com o André. Não, quem escreve é o André. Não, eu acho que dá para apresentar isso para a comunidade científica da psicologia. Graças a Deus se liberaram da medicina, né? Da ciência da saúde, né? Então a gente está no campo, não sei se vocês chegaram a isso já, mas por aqui a gente está caminhando para isso. Vamos tratar do nosso assunto, né? E tem tanta coisa no mundo da psique que a gente precisa discutir. É claro que eu adoraria perguntas, né? Eu estou olhando o relógio aqui, 13h45. Professor Pedrinho, olha, a gente sabe que o senhor precisa sair e eu quero dizer que deixou, assim, uma série de questões, assim. Vamos ver se o André consegue ajudar a gente. Ajuda. Por isso que eu fiz gravar, Lisandra, porque agora vocês escutem de novo, e se vocês tiverem alguma coisa, vamos conversando. Porque eu acho que daí, de gente como vocês, humilde, gente que se dispõe a uma iniciativa, a uma coisa nova, eu acho que pode sair coisa muito boa, viu, Lisandra? Por isso que eu fiquei contente de poder colocar aqui a minha bracinha. Que legal. E esse pessoal aqui é muito bom, viu, Pedrinho? É um pessoal muito disponível. Se
espontaneamente quiseram fazer parte do comitê, sabe? Então, estão com muita vontade. Eu acho que a gente tem tudo para aprender juntos, a gente pode construir alguma coisa legal, sim. E eu quero agradecer mesmo por todas essas falas tão provocativas. E eu, pelo menos, não estou escandalizada, não. Estou provocada, estou afetada. Tá ótimo. Então, Como Paulo Freire diz que a essência é fazer a pergunta, não é dar a resposta. Que bom. sim, ok. Então, posso passar a palavra para o André, professor Pedrinho, e o senhor fique à vontade. A hora que o senhor quiser precisar sair, o senhor pode ficar à vontade. Muito obrigada. Valeu. André, então é com você. Agora, se alguém quiser aproveitar esses 13 minutos do Pedrinho para fazer alguma questão para ele diretamente, eu não me importaria. Aí depois que aí a gente segue. Vocês que sabem, fico à disposição de vocês. Bom, então vamos ver. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu falei que o pessoal é meio tímido, que está todo mundo se aproximando dessa questão. Então, eu mesmo estou me aproximando também, né? Mas eu tenho que assumir a dianteira, então eu tenho que falar. Mas o pessoal aqui está tateando um pouco, né? E se vocês quiserem aproveitar, eu acho que é uma ótima oportunidade. Então, estamos todos aprendendo aqui. O André tem questões bem mais quentes ainda que essa. Então, podemos avançar. Oi, André. Então, eu sigo agora ou Sim, quer aguardar? Claro. Pode seguir, o pessoal vai falando, pode ser pelo chat também. Então tá, então pessoal, boa tarde, queria de coração mesmo agradecer a essa iniciativa da Elisana, acho que nós recebemos esse convite com uma enorme alegria, porque de fato foi o reconhecimento, em certo sentido, de uma problemática que a gente já vem trabalhando e discutindo há muito tempo, né, e que nos surpreendeu essa iniciativa vinda de cima para baixo, né? Então, assim, um comitê de ética em Constituição se preocupando, problematizando a sua própria Constituição. Então, isso nos alegrou muito, porque inicialmente a nossa proposta de iniciar essa discussão era de fomentar uma massa crítica de baixo para cima, que pudesse os pesquisadores, a comunidade acadêmica, começar, a partir de algumas reflexões, a questionar a estrutura dos seus comitês de ética. A gente não pensou que isso poderia vir de cima para baixo, né? Então, isso foi muito surpreendente. Então, uma iniciativa corajosa e muito bonita, Elisana. Então, assim, gostaria de te agradecer e de te enaltecer essa iniciativa. Acho que ela é muito auspiciosa, né? Bom, o que eu gostaria de abordar? Além desse trabalho que nós publicamos e que vocês tiveram acesso, a gente tem uma outra produção em que nós não chegamos ainda a publicar, mas que a gente fez... Olha, agora começou um ruído aqui até então estava em silêncio, agora começou uma bateção aqui. Então, eu vou pedir desculpa também para vocês se estiverem atrapalhando o som, mas imagino que vocês conseguem me ouvir bem ainda, né? Bom, a gente, nessa outra pesquisa, que é uma pesquisa maior, da qual este artigo foi oriundo, a gente fez uma revisão integrativa, uma revisão bibliográfica sobre os discursos em torno da constituição dos comitês de ética, ao longo desde a constituição dos comitês de ética no Brasil, né? E aí a gente chegou a alguns artigos, por exemplo, da Débora Diniz, em que ela faz uma problematização mostrando que haveria duas posições em relação aos comitês de ética. Uma posição conservadora e uma posição crítica em relação aos comitês de ética. E aí a gente começou, a partir disso, elaborando mais estudos, fazendo essa análise argumentativa desses artigos em relação aos comitês de ética, e a gente identificou que ela estava correta, mas que
talvez essa distinção entre uma posição conservadora e uma posição crítica, ela talvez não fosse tão precisa como poderia ser uma distribuição maior, uma distribuição em um espectro. Então, o que a gente foi identificando? Há uma visão conservadora em relação aos comitês de ética, mas dentro disso que ela abarcava como sendo uma visão crítica, há distinções. E aí a gente identificou uma argumentação, uma forma de compreender os comitês de ética, desde uma postura que a gente chamou de reformista, de reformadora, uma outra posição que seria uma posição transformadora, e uma outra posição ainda que seria uma posição que nós chamamos, não sei se seria o melhor termo, mas de uma posição radical, mas no sentido de ir à raiz do problema, ir ao fundo do problema em relação aos comitês de ética. Ou seja, a gente identificou 4 posições, 4 argumentações, 4 formas dos pesquisadores brasileiros se relacionarem com os comitês de ética. Uma perspectiva conservadora, uma perspectiva reformista, uma perspectiva transformadora e uma perspectiva radical. Isso eu acho muito interessante porque, de uma certa forma, ele nos oferece um horizonte para que a gente consiga nos balizar quando a gente está pensando esse problema dos comitês de ética. Né? Que o que o Pedrinho trouxe, ele é central, que é um problema de fundo. Não é só um problema superficial. O problema que os comitês de ética nos apresentam, ele é um problema de fundo, que começa com a primeira resolução que delibera sobre os comitês de ética, é a resolução 196. Né? Por quê? Onde está o problema? E aí é que a gente traz a reflexão que o Pedrinho nos alimentou, né? Sobre a questão do paradigma positivista, legalista. Né? Vocês sabem, e algumas pessoas tiveram contato histórico com a formulação dessa resolução 96, que foi a primeira resolução que estipulou e determinou o funcionamento dos comitês de ética. Vocês sabem que essa resolução ela foi constituída por 13 pessoas. 13 pessoas foram escolhidas para fazer essa discussão sobre a implementação dos comitês de ética. Dentre essas 13 pessoas, eu vou ler aqui para vocês quem eram essas 13 pessoas que foram responsáveis por regulamentar a primeira resolução que serviu de baliza, de norte, para a constituição dos comitês de ética, e que ainda hoje, apesar de não estar na sua plena vigência, em função das resoluções posteriores que surgiram, ela ainda é o norte. Dessas 13 pessoas, havia médicos, enfermeiros, teólogos, engenheiros, uma pessoa da indústria farmacêutica, um odontólogo e um representante do sistema de saúde. Essas 13 pessoas foram responsáveis pela consolidação e pela constituição daquilo que seriam os comitês de ética para todas as universidades do Brasil. Uma população de 210 milhões de habitantes, agora o Pedrinho trouxe esse número de 600, 700 comitês de ética. Essas 13 pessoas, elas foram responsáveis pela constituição dos comitês de ética. Agora, vejam bem, e aqui está toda a centralidade da discussão, que é isso que o Pedrinho trouxe. Quem são essas pessoas? Que competência essas pessoas têm que diferenciam elas dos outros 210 milhões de brasileiros, que confeririam a elas uma sapiência ou uma capacidade superior aos outros para determinar o que é ético ou não é ético para todas as pesquisas do Brasil. Vocês veem assim que aquilo que o Pedrinho trouxe em relação ao currículo. Eu não estou falando pessoalmente de qual é a competência daquela pessoa, mas a questão há 13 pessoas no Brasil que podem ser consideradas uma sumidade ética para dizer o que é ou o que não é ético. Isso. Eu poderia delegar a minha vida a uma dessas 13 pessoas. Olha, como vocês foram escolhidos para delegar, para estipular e determinar o que é ético ou o que não é ético em pesquisa, eu estou com um problema familiar. Vocês podem me ajudar a resolver, porque vocês devem ter a resposta do que eu devo fazer. Como eu devo tratar, porque vocês têm essa sapiência. A gente faria isso? Não. A gente não faria, porque aquilo que o Pedrinho trouxe. Cada caso é um caso. Essas 13 pessoas, elas podem ter opiniões brilhantes, maravilhosas,
eu posso ouvi-las, essas opiniões, mas eu não aceitaria que essa opinião dessas 3 pessoas tutelasse obrigatoriamente a condução da minha vida. E se eu considero que nenhuma dessas 13 pessoas pode tutelar em absoluto a minha vida, por que eu atribuo a essas pessoas o direito de tutelar a minha pesquisa? E dizer se a minha pesquisa pode ou não pode ser feita dessa forma. Bom, então, a grande questão que é isso que o Pedrinho inaugura essa discussão, é o paradigma legalista, que ele serve justamente para quê? Para esconder os atravessamentos que constituem a legislação, que constitui essa legalidade. Porque, assim, no momento que uma lei ela é escrita, ela corresponde à necessidade de um determinado contexto, em que cada uma dessas pessoas ela está pensando num determinado contexto, com seus interesses ético-políticos, com a sua visão de mundo, com a sua valoração. E a gente pensa num problema que a gente poderia transcender isso para toda a democracia representativa, mas que no caso específico dos comitês de ética, ele é mais sério, porque eles não foram eleitos pelos pesquisadores. Mesmo quando a gente tem uma democracia em que nós elegemos nossos representantes, ainda assim interesses escusos, preferências pessoais daquela pessoa que eu elegi contrariam os meus princípios. E mesmo que a pessoa que eu elegi, ainda assim eu tenho reservas para aceitar a tutela dessa pessoa sobre a minha vida. Então, quanto mais, se a gente for pensar em 13 pessoas que são escolhidas de uma forma questionável e da qual nós não participamos. E quando a gente retoma as 13 pessoas que estruturaram a lógica de base dos comitês de ética, a gente vê que não há um filósofo, não há um cientista social, não há um psicólogo social, não há um músico, não há alguém do teatro, não há enfim, com outras habilidades, com outras reflexões, com outras experiências de vida. Tá? Não há pessoas representantes de minorias, não há pessoas representantes de movimentos sociais. Quem delibera os critérios para se escolher quem deve ser escolhido? Qual é o critério que escolhe os critérios? Ou seja, essa discussão, ela é uma discussão de fundo, mas essa é uma discussão política. Esta é uma discussão política. E aí entra o problema central. Que, como o Pedrinho falou, o comitê de ética ele é a ponta de uma questão. Ele é a ponta do iceberg. E, muitas vezes, a gente olha para o comitê de ética e atribui a ele o compromisso de resolver determinadas questões ou lidar com determinadas questões, cuja a origem do problema é muito, 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 muito mais profunda. Como, por exemplo, uma questão que não é pacífica, mas que é indissociável do problema ético. Qual é o papel, qual é o compromisso das universidades e das faculdades na sociedade brasileira? O compromisso dela é diagnosticar, o compromisso dela é descrever a realidade tal qual e tal como ela se apresenta? Ou o compromisso da universidade, o compromisso da faculdade, o compromisso dos pesquisadores é transformar as injustiças, transformar a sociedade? Qual é o compromisso da sociedade? Há um compromisso da sociedade? Necessariamente há. Aquilo que o Pedrinho abriu a fala. Não há pessoas sem valores. O que há pessoas que têm como valor esconder os seus valores. Mas não há pessoas sem valores. Sendo assim, não havendo como eu estar isento de valorações, ou seja, eu necessariamente esteja imbuído de valorações, nem que a minha valoração seja a imparcialidade e a objetividade, porque eu tomo como valor subjetivo e pessoal meu a impessoalidade e a objetividade, e isso para mim é caro, e eu morro por isso, eu morro pessoalmente para assegurar a impessoalidade. Ou seja, a objetividade, ela só existe tal como existe em função da subjetividade. Então, se há essa valoração intransponível nos assuntos humanos,
se há essa valoração intransponível nos assuntos humanos, necessariamente o papel das universidades, das faculdades, dos pesquisadores estão comprometidos. O que a gente não sabe é com o que estão comprometidos. E não há uma discussão sobre qual deveria ser esse compromisso. Então, necessariamente, quando um pesquisador se coloca a escrever uma pesquisa, ele pode ter consciência ou não ter consciência. Ele pode estar agindo de boa fé ou de má fé, mas necessariamente ele está comprometido com um projeto de transformação ou de conservação da sociedade. Queira ele ou não. Independentemente da vontade dele, objetivamente, aquela pesquisa vai contribuir para a conservação ou para a transformação da sociedade. E não é discutido, não há espaço para a discussão das universidades sobre qual é o papel das universidades. E isso não é por acaso, isso é um projeto político. Por quê? No momento em que nós instauramos a antipolítica como o discurso hegemônico das universidades, isso se torna um exercício político. A antipolítica, ela é uma força política. A gente não pode se deixar enganar pelos contorcionismos intelectuais. A antipolítica, o apoliticismo, é uma força política fortíssima. Diria até que talvez seja a força política mais forte que nós temos, não só na nossa sociedade, mas principalmente no Brasil nós temos isso. E essa força política, antipolítica, apolítica, ela se casa de uma forma perfeita e simétrica com o cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo é a pior parte do que sobra da ciência. Porque a ciência só é ciência pela sua vocação revolucionária e transformadora. Não existiria ciência sem a ousadia. Os verdadeiros cientistas que inauguraram a Idade Moderna com seus empreendimentos intelectuais, eles foram cientistas porque eles se colocaram contra os dogmas, contra as crendices, contra a hegemonia de uma sociedade estruturada de determinada forma. E muitas dessas pessoas não só foram perseguidas, como muitas acabaram na fogueira. Então, a ciência, com C maiúsculo, ela não vem de cientificismo, ela vem de sapiência, de sabedoria, de conhecimento, de amor à verdade. Isso é a ciência. E portanto, essa vocação científica, ela é necessariamente revolucionária. Ela necessariamente, ela não está imbricada e implicada num processo de pura reprodução do real tal como ele está. Não. O real se reproduz da forma como se reproduz, mas eu quero analisar as estruturas dessa reprodução. Eu quero ver se isso é desse jeito mesmo. Eu quero ver se a Terra, de fato, gira em torno do Sol, ou se é o Sol que gira em torno da Terra. Eu quero ver se a Terra, de fato, é plana. Eu quero ver se a Terra, de fato, é redonda. Eu quero ver, eu quero descobrir. Não basta me dizerem isso. Eu quero ir lá investigar. E a conclusão a que eu chegar, eu vou expor, independentemente de quem ou contra quem eu esteja com essa afirmação. Bom, o cientificismo é o oposto disso. Ele pega exclusivamente a parte conservadora do movimento científico, que é o quê? Que é generalizar não uma epistemologia, como foi aquilo que a ciência inaugurou na modernidade, uma forma de se relacionar com o mundo que não é baseado na pura autoridade. Eu disse e está dito. Não, é uma epistemologia que eu preciso ser convencido daquilo. Se abdicou essa dimensão epistemológica em proveito de uma discussão exclusivamente metodológica. Ou seja, científico não é aquilo que questiona o real tal como o real se mostra. Científico não é aquilo que aborda, problematiza, distorce, olha por trás, por cima, por baixo dos fenômenos tal qual ele aparece. Questiona a sua própria percepção do fenômeno. Será que o que eu vejo é visível da forma como se mostra? Será que é eu que vejo assim? Ou será que a coisa se mostra desse jeito? Será que sempre se mostrou? Ou seja, se destronou o ceticismo epistemológico que caracterizou a emergência da ciência em proveito de um método. Ciência não é aquilo que questiona, aquilo que problematiza, aquilo que transforma. Ciência é aquilo que pode ser reproduzido metodologicamente. Ponto. A ciência se tornou um método. Puramente um método. E um tipo de método, que é um método, como o Pedrinho trouxe, positivista, quantitativista. Ou seja,
aquilo que eu posso mensurar, aquilo que eu posso comparar, aquilo que eu posso equiparar, que eu posso reproduzir, que eu posso empiricamente constatar, aquilo é científico. O resto não é científico. Bom, só um pouquinho. Aqui tu mata a dimensão epistemológica crítica da ciência, porque qual é o critério que afere que exclusivamente aquilo que é mensurável é o real? Será que não há uma dimensão real que não é mensurável? Essa discussão que a gente está tendo agora em 2020, ela é uma discussão da metade do século XX. A física quântica acabou com os pressupostos darwinistas e newtonianos de que a ciência ela se reduzia ao método que eu quero. Porque quem disse que eu tenho os instrumentos, seja técnicos, seja inclusive cognitivos, para compreender o fenômeno da existência tal como ele se mostra? Quem disse que eu, humano, isso é uma presunção. Quem disse que nós alcançamos hoje o nível metodológico de apreender a realidade tal como ela está posta? Talvez não. Talvez existam fenômenos na realidade que para mim são inexistentes, não por eles não existirem, mas por eu não ter competência neste momento metodológica de abordá-los da forma como eles exigem ser abordados e não como eu quero abordá-los. Então essa deturpação, essa deturpação é de onde emerge os comitês de ética. E isso, nessa nossa discussão, nós chamamos de um moralismo. Por que moralismo? Porque no momento em que tu perde a dimensão crítica, ou seja, de analisar as práticas e a realidade tal como ela se mostra, e tu deixa de reconhecer a possibilidade dessa realidade ser movediça, dessa realidade ser incompleta, inconclusa, indeterminada, no momento em que tu te arroga a posição de que tu domina o início, o meio e o fim dos fenômenos, tu mata a dimensão científica e tu ingressa na dimensão moral. Ou seja, a ciência, tal qual, a ciência com C minúsculo, ela pode muito bem ser nada mais que uma moralidade. Nada mais que um moralismo. No sentido de que aquilo é uma verdade em si, por si, e acabou. Não tem discussão. Não tem discussão. Está aqui no método. O método é assim e pronto. Ou seja, não há mais a discussão crítica. Tá, mas esse método é bom? E ainda que esse método seja bom, esse método bom para este caso concreto, isto é bom? Deve ser assim? Ou seja, acabou a discussão. E se torna uma moralidade, se torna um moralismo. Bom, então, a ciência tem essa vocação, o cientificismo tem essa vocação moralista, e é nesse bojo que surge a constituição dos comitês de ética. E isso vai materializar a visão conservadora sobre os comitês de ética, que é os cientistas conservadores, ou as pessoas que defendem conservadoramente os comitês de ética, eles vão retroceder ao século XX e vão dizer, olha o que o nazismo fez. O nazismo fez experiências horrendas com as pessoas, em prol da ciência. Olha como a ciência pode ser maligna. Então nós temos que tutelar o que os cientistas estão fazendo. Olha o que em determinadas localidades se fizeram. E eles vão mostrando várias atrocidades que, em prol da ciência, vão sendo feitas. Agora, a grande pergunta que não se faz. Mas e o que motivava essa ciência? Quais eram os interesses que motivavam essa ciência tal qual estava? Isso não é discutido. Não se discute o nazismo. Não se discute as condições político-sociais que oportunizaram a emergência do nazismo e que, uma vez emergido, praticaram a ciência. Não, isso não é discutido. É discutido como a ciência foi feita. Não é discutido os interesses de determinados órgãos, né, em fazer determinadas pesquisas. Não, é discutido, é um recorte de como a pesquisa foi feita. Né? E aí eles dizem o seguinte, não importa, pode haver excessos, mas o grande excesso, os problemas, eles não são da legislação. A legislação tem que existir, a legislação que foi feita, ela está boa, ela está bem fundamentada,
ela é assim mesmo. Se tiver algum problema, o problema é individual. O problema são das pessoas que compõem o comitê de ética. Essas pessoas que têm que ser reformadas. Elas têm que ser treinadas para conseguir dizer aquilo que a lei diz. Ou seja, a lei ela é absoluta. Esse é o paradigma conservador, que é afinado a todo esse bojo. O paradigma reformista, ele vai dizer assim, não, olha, o problema não são só os pesquisadores, as pessoas que compõem os comitês de ética. De fato, há problemas nas legislações. Elas não são tão claras, elas têm algumas coisas que são dúbias. Ou seja, a gente precisa melhorar aquilo que os conservadores fizeram. A gente tem que melhorar aquilo. Ou seja, não se questiona o fundamento, que é aquilo que o Pedrinho trouxe. Se é possível que algumas pessoas possam se arrogar na posição de dizer sim ou não das pesquisas dos outros. Não é questionado a questão de fundo. É olhado simplesmente aquilo. De fato, há excessos, mas os excessos não é só falta de treinamento. A gente treinou bem as pessoas, mas aí a pessoa ficou com dúvida em relação àquela legislação, ou aquela legislação abriu uma brecha para que a pessoa dissesse A e B, e esse B é ruim, então a gente tem que tirar o B da legislação. E assim foi. Essa perspectiva reformista. Existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva transformadora, e que está em forte ascensão no Brasil, conseguiu com várias resoluções, 466, 510, ou seja, foram pessoas que têm uma perspectiva transformadora. Não. O problema, ele é de fundo. O problema é de fundo, ele não é só superficial. O problema é que a resolução que estrutura os comitês de ética, a lógica que estrutura os comitês de ética, ela é biomédica. E isso é inconciliável com as pesquisas em ciências humanas, com as pesquisas de reflexão crítica. Então, ela já parte por uma dimensão de fundo. Mas ainda assim, ela vai dizer assim, não, mas vamos legitimar, os comitês de ética existem, então vamos transformá-los. Essa perspectiva transformadora. E que está fazendo chover, fazendo muitos... Está evoluindo muito. Tanto essa situação que nós estamos aqui agora, essa oportunidade que nós estamos tendo, é graças a essa conquista de espaço. De uma perspectiva, não. Os comitês de ética eles não podem ser voltados desses pressupostos biomédicos para todo mundo. Não é assim. As coisas têm que ter uma certa maleabilidade. Mas ainda assim, essa perspectiva mantém, em alguns casos, essa, não vou dizer uma ingenuidade, às vezes pode ser até uma forma de bom, é melhor isso do que nada. Né? Então, em relação à própria instituição dos comitês de ética, e de se arrogar assim, bom, será que uma legislação distinta resolve o problema? Ou ela atenua o problema? Ou ela muda o problema de esfera? Uma legislação específica voltada para campos distintos. Uma legislação biomédica e uma legislação em ciências sociais, ciências humanas e sociais. Porque se mantém aquilo que o Pedrinho trouxe, o paradigma justo-positivista, o paradigma legalista. Continua, há atenuações, há um trabalho crítico, há um reconhecimento, mas ainda o fundamento está numa resolução. O que vai determinar, ou no momento em que alguém se confrontar, mas por que tu disse isso? Está aqui no papel, ó. Está aqui, está nessa legislação, está aqui no artigo X, no artigo Y, está aqui na resolução tal. Ou seja, o fundamento está na lei. Mas aí a gente volta. Ainda que essa lei seja justa, ou mais justa, ou seja uma lei mais adequada, mais condizente com as perspectivas críticas, ainda assim a gente acaba na lei. A gente acaba dizendo que eu disse que essa proposta ela não é ética porque não corresponde ou não atende tais prerrogativas da resolução tal. Ou seja, a gente está fugindo ainda do problema central, que é o problema que é um problema ético-político. Porque no momento que eu digo, pessoal, isso aqui é a questão fundamental, no momento que eu digo que o que se a gente for pensar, o Pedrinho não trouxe a discussão sobre o que é ética e o que é moral, mas a gente poderia chegar e dizer o seguinte: ética não é uma substância. Não há um projeto ético ou um projeto antiético. Há um projeto moral e um projeto imoral. Mas não há um projeto ético ou antiético.
A ética, ela é justamente esse processo crítico de refletir sobre essas moralidades postas e atribuir a elas uma valoração. Bom, esse projeto, ele é moralmente aceitável? É. Esse projeto, ele é moralmente aceitável? Não é. Ou seja, a atribuição de um comitê de ética, nesses parâmetros como ele está, ela não é uma atribuição ética. Ela é uma atribuição moral. Só que qual é o fundamento dessa moral? É um fundamento crítico? Não, é um fundamento legalista. Porque eu vou dizer, este projeto ele é imoral porque ele não corresponde ao artigo 4º do parágrafo do artigo, enfim, da resolução Y. Esse é o meu critério. E aí a gente continua no mesmo problema, de uma forma distinta. Mas, bom, quem são essas pessoas que estão nos comitês de ética e quem são elas que se arrogam a capacidade de dizer que aquilo é ou não é moral? E simplesmente pela lei, que não foram eles que fizeram, não foram eles que compreenderam o contexto daquilo, não sabem os interesses, ou seja, onde está essa distinção entre quem me diz que o que eu estou fazendo é imoral e essa pessoa que me arroga a essa imoralidade? Onde é que está? O que legitima essa distinção? É simplesmente uma função, um cargo? Porque no fim das contas eu estou no comitê de ética e tu não estás. Então, se fosse ao contrário, tu diria que eu sou imoral, mas como não é, eu que digo, ponto. Bom, mas onde é que a gente acaba com isso? E aí a grande questão é, como ninguém é ingênuo, e ninguém, ou poucas pessoas são ingênuas, e poucas pessoas são presunçosas ao ponto de dizer que eu sou moral e o outro não é, aí o que a gente faz? Os problemas que são candentes mesmo, aqueles problemas que são, olha, aqui tem uma questão pesada. Uau, o cara vai estudar crianças sobre determinado tema, em determinado contexto. Isso aqui é uma questão ética problemática. Mas eu não vou chegar nesse ponto, porque senão ele vai me chamar de moralista. Então eu não posso apontar para ele aquilo que de fato me provoca. Olha, fulano, acho que tu não poderia estudar crianças desse jeito, por causa disso, disso, disso. Mas como eu não tenho argumentos, é simplesmente a minha opinião, o que eu digo? Eu não vou barrar o projeto por causa disso. Eu vou dizer que ele não atende tal resolução. E aí o que se torna os comitês de ética? Eles não se tornam algo que promove a crítica, o debate. Porque eles têm que dar a palavra final. Então, eles se tornam simplesmente um procedimento burocrático de onde é que deixou um furo. Eu não quero que esse projeto, porque tem uma questão ética que deveria ser discutida aqui. Mas como eu não tenho legitimidade para discutir, não é esse meu papel discutir, não é meu papel problematizar, eu, enquanto sujeito, estou em pé de igualdade com o pesquisador. A única distinção que eu tenho é que eu estou no comitê de ética. O comitê de ética tem uma resolução que me diz que eu posso barrar porque o nome da universidade não está correto. Então eu vou dizer que esse projeto que eu não quero é o nome da universidade que está barrado. E aí eu coloco ali numa linha, e também poderia se pensar sobre isso. Ou seja, o problema ético, eu escondo o problema ético. Porque senão eu precisaria entrar numa instância crítica. E como eu não sou preparado para uma discussão crítica, e eu não tenho, às vezes, nem intenção de entrar numa discussão crítica, eu simplesmente estou aqui fazendo um procedimento burocrático, essa coisa fica totalmente fora. Agora, a grande questão é, isso pode funcionar uma vez, pode funcionar duas, mas as pessoas aprendem. Então, eu que sou imoral para o fulano A ou fulano B, e eu entendi por que eu sou imoral, mas como eu quero fazer minha pesquisa, então eu vou construir um projeto que seja moralmente aceitável para o comitê de ética, e quando ele for aprovado da forma moralmente aceitável, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ou seja, a minha imoralidade, que de fato pode ou não ser uma imoralidade, ela vai ser obscura, ela vai ser obscurecida e ela não vai promover o debate, ela não vai ser discutida. Porque as pessoas escondem. Encontram formas de esconder. E aí o comitê de ética simplesmente se torna uma chancela, dizer, olha, ele me enganou bem, tá aprovado. Olha, não me enganou bem, então ele parou. Se torna algo infantil. Algo absolutamente infantil que perde totalmente a sua eficácia. E aí é aí que nós entramos na última visão em relação aos comitês de ética, que é a visão radical. Que justamente ela vai colocando que o problema dos comitês de ética ele é um problema estrutural. É um problema estrutural porque é um contrassenso, um comitê de ética. Porque tu não tem um comitê de ética. O que tu pode ter é um comitê de moralidades. Tu escolhe algumas pessoas e diz, essas pessoas têm a moralidade que eu quero que chancelem as pesquisas. Ponto. E elas vão dizer sim ou não. Porque se eu quiser ter um comitê de ética, ele não é um espaço fechado.
um comitê de ética, talvez o comitê nem seria o nome ideal, talvez seria espaço de ética, ou algum lugar de ética, uma ágora de ética, em que as pessoas vão lá e vão debater. Dizer assim, olha, fulano, eu estou querendo pesquisar uma questão delicada, e eu queria te ouvir. Porque do meu ponto de vista, isso é factível e não gera nenhum problema. E do teu ponto de vista? Olha, do meu ponto de vista também tá legal. Mas tu é muito parecido comigo, talvez por isso que tu achou. Então eu vou pegar uma pessoa que é diferente de mim. Olha só, fulano, o que tu acha? Eu acho que tá horrível, assim não dá. Mas tu é muito diferente de mim, então deixa eu ouvir uma outra pessoa. Eu vou ponderar, eu vou refletir, eu vou discutir, mas a decisão no final não pode ser de uma pessoa que vai chegar e vai dizer assim, olha, não atende à resolução XYZ. Não, olha, este aqui, do meu ponto de vista, da minha, de onde eu vejo, eu faria diferente. Agora, eu não sei o quanto vocês têm experiências com os comitês de ética, mas nos últimos 5 anos, todos os projetos que eu submeto aos comitês de ética, depois que a gente fez esse artigo, que expôs, de uma certa forma, essa moralidade presunçosa de alguns comitês de ética, as coisas mudaram, as pessoas escondem. Mas agora é sempre isso. Olha, não foi referido o telefone, o endereço estava errado, não informou de onde tirou essa informação, não disse para onde quer. Ou seja, é um trabalho inútil. É um trabalho de um trabalho burocrático, absolutamente vazio, e aí vai dizer que o comitê de ética tem uma pessoa que vai ler 50, 60 páginas de um trabalho para dizer que este trabalho não citou alguma coisa. E aí onde está a gravidade? Mas quem é essa pessoa que está avaliando o meu trabalho? É um engenheiro? Um engenheiro que está discutindo uma discussão sobre ideologia de mídia. O que essa pessoa tem a contribuir para mim? Pode ser que tenha, mas para mim seria muito mais interessante que isso fosse encaminhado para alguma pessoa que está fazendo essas discussões e possa me dar um parecer sobre isso. Agora não. Agora essa pessoa, e além disso, essa pessoa ela é escondida, como o Pedrinho falou, eu não posso saber, não posso conversar com essa pessoa, eu não posso, mas olha só, eu não concordo. Então, assim, para fechar essa minha participação, pessoal, é um problema muito complexo, que não é um problema dos comitês de ética, é um problema estrutural, e aquilo que o Pedrinho trouxe, ele é fundamental. O comitê de ética, ele existe única e exclusivamente porque as universidades não têm clareza sobre qual é o seu papel e o seu compromisso. Porque se elas tivessem, nos primeiros semestres da faculdade, a gente teria filosofia da ciência, o que é um absurdo. Como é que tu tem uma faculdade que tu está formando cientistas acadêmicos em que eles não têm ideia do que é a ciência? Que tipo de formação é essa? Isso é uma formação do nosso ensino superior, que é uma formação tecnicista. As pessoas não são formadas para pensar. As pessoas são formadas para serem colocadas, alocadas num determinada posição da esteira de produção. Ponto. Elas não estão ali para pensar, para discutir, para refletir. Não é para isso. E aí, bom, como nós sabemos que isso é o que o nosso ensino faz, bom, evidentemente as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Então as pessoas vão fazer atrocidades. E aí, bom, para essas pessoas não fazerem atrocidades, ou pelo menos para elas fazerem atrocidades, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma com essas atrocidades, a gente inventa o ponto final e diz aqui é o comitê de ética. E aqui ele vai fazer um filtro para dizer quais atrocidades podem ou não podem ser feitas. Ou pelo menos para dizer para as pessoas, já que não foi dito em nenhum lugar da formação delas, olha, não é legal fazer atrocidades. Não é legal tu usar as pessoas, tu utilizar as pessoas como objetos e tal. Então, como tu não tem esse compromisso, porque nós não passamos esse compromisso para vocês em nenhum momento, então agora a gente criou uma instância que tem esse papel. Só que mesmo esse papel, que seria de alguma forma digno, mesmo esse papel, pelos pressupostos sobre os quais ele está assentado, que é um pressuposto legalista, não é cumprido. Ou seja, o comitê de ética não é uma baliza que diga não façam atrocidades,
olha, pessoal, para fazer atrocidades, o nome e o endereço da faculdade tem que estar colocado na nota de rodapé. Para fazer atrocidades, o termo de consentimento livre esclarecido tem que ter o teu telefone, que tu não colocou o prefixo. Então, volta. Então, tu quer fazer essa atrocidade, tu faz, mas tu faz dentro dos parâmetros burocráticos que a gente exige. E assim que está desenhado. E aí, bom, que papel que nós estamos fazendo? O comitê de ética se tornou um estágio burocrático do processo de pesquisa. Olha, eu estou fazendo minha pesquisa, tenho que fazer a revisão bibliográfica, tenho que procurar o preço das coisas para fazer o custo e tenho que passar a enganar o pessoal do comitê de ética. E o pessoal do comitê de ética, bom, para eu ser enganado aqui, vamos ver, aqui ele não conseguiu me enganar, olha só, boa, fui mais esperto que ele dessa vez. Onde que está a ética disso? Em lugar nenhum. Absolutamente em lugar nenhum. Então, se cria uma infantilidade de toda a produção acadêmica, né? E se perde uma possibilidade de se fomentar um debate. Em linhas gerais, seria mais ou menos essa a minha contribuição para vocês, e fico inteiramente à disposição para a gente debater, para a gente conversar e abordar outros pontos. Não, pode ser, Elisana? André, você falou que eu sou corajosa, mas você é muito mais. Que legal você ter vindo, você falar essas coisas pra gente. A gente está num lugar muito privilegiado porque a gente não fez nada ainda, entendeu? Então a gente não se sente ofendido, né, gente? Você não está falando nada pra gente, e muito pelo contrário, a gente se reconhece nas coisas, como eu te disse no e-mail. A gente tem a Rita aqui, que mandou... Rita, dá licença de eu contar aquela situação do seu projeto? Que foi para um comitê de ética, eles pediram para modificar os conceitos balizadores do estudo. O que é? Foi Quer falar? por aí. Pode falar. Não, sintetiza aí. Pode ser que eu fale um pouco mais do que devo. Você já está filtrando, está ótimo. Não, olha que legal a gente poder ouvir diferentes posições. Se quiser falar, pode falar. Mas só já que a Rita me autorizou a continuar falando, pediram para trocar os conceitos, porque ela estava utilizando conceitos da psicologia social crítica. Então, sugeriram outros que poderiam ser melhores, né? Então, assim, uma coisa bem estranha, né? E eu fui no comitê de ética que eu fui membro de uma universidade estadual, eu era voto vencido lá nas discussões, porque, por exemplo, tinha um professor que recorreu às instâncias superiores, foi recorrendo, né? Porque as pesquisas dele todas eram rejeitadas, porque ele discutia, por exemplo, sexualidade na adolescência no contexto da educação. E os profissionais da medicina diziam que sexualidade é um assunto para o contexto da família. Não era para se falar sobre sexualidade na escola, que era uma coisa privativa da família, muito menos com adolescentes. E era uma pesquisa específica, era o conhecimento sobre o uso de preservativos em adolescentes. E então tem uma série de coisas assim, André. Ainda bem que eu tenho terapia essa semana. Porque assim, olha, você colocou assim a contradição na nossa cara, entendeu? E eu estava numa perspectiva transformadora, agora estou pensando na radical, como que a gente vai poder fazer. E eu aposto muito nesse pessoal aqui, porque eles são muito críticos e eles vão ajudar a gente a construir algo bem diferente. E eu, de verdade, eu não me dava conta do tamanho da guerra, né? Então, acho que a única possibilidade vai ser a negação da negação, né? Fazer um exercício muito intenso aí, de pensar junto. Eu tenho pensado muito no caráter educativo do CEP. Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que a gente precisa mesmo sair desse lugar de saber, de poder, né? De dizer para o outro o que ele pode, o que ele não pode.
parar de ficar procurando pelo em ovos para falar que a gente está fazendo o nosso trabalho, mas sim ir a uma reflexão, produzir, de alguma maneira, situações em que a gente possa pensar sobre o nosso fazer enquanto pesquisadores e pesquisadoras. E eu acho que a gente também está numa instituição bacana, que é a Fundação, que eu te falei, que a gente consegue ter esses espaços. A instituição tem na gestão pessoas que têm uma abertura crítica. E, contraditoriamente, a legislação nos dá um pouco de autonomia, né? Como que a contradição vai aparecendo aí. Sabe, Elisana, que o meu objeto de pesquisa, desde o meu mestrado, ele é a dissidência. Tá? Eu estudo movimentos dissidentes, movimentos minoritários dissidentes. E é muito fundamentado num livro do Serge Moscovici, que é a Psicologia das Minorias Ativas. Tá? E num outro autor, que é o Jacques Rancière, que ele trabalha com a ideia de dissenso. E um dos fundamentos da dissidência, ele é justamente não estar fora do campo, tu estar dentro do campo, que tu combate. E essa é o poder da minoria. A minoria, ela tem poder, o poder dela não é um poder quantitativo como é o poder da maioria. O poder da maioria, ele é um poder opressor, é um poder coercitivo, ou seja, se nós estivermos aqui e conversando com todos vocês, e todos vocês fossem adeptos de uma visão conservadora em relação ao CEP, eu ficaria coagido a não me manifestar. Eu estaria constrangido. Eu não deixaria de pensar o que eu penso, mas vocês conseguiriam me coagir. E eu ficaria tímido em relação às minhas posições. Agora, se ao mesmo tempo tivesse aqui dentro duas pessoas que quantitativamente são um número menor de pessoas, mas que elas tivessem uma clareza absoluta em relação ao erro dessa estruturação conservadora, ou seja, se essas pessoas fossem os votos vencidos, mas não é um voto vencido triste, é aquele voto vencido que eu sou voto vencido, mas um problema de eu ser vencido não é meu, o problema é de vocês. O problema do meu voto ser vencido não é a escolha que eu fiz pelo meu voto. O problema do meu voto ser vencido é que a maioria de vocês não está do meu lado. Vocês estão errados. E essa perspectiva minoritária, ela não tem poder de coagir. Essas duas pessoas, elas não vão coagir as outras. Nós estamos aqui em 10. Essas duas não vão coagir as outras 8. Mas essas duas pessoas, elas vão desmanchar imediatamente, seja vencido ou não, a naturalidade da vitória. Ou seja, vencer não é natural. Eu venço. Vencemos e venceremos sempre, porque nós somos 8 e eles são 2. Mas a nossa vitória não é absoluta. E não adianta o que quer que a gente faça, o que quer que a gente diga, para todos os nossos argumentos, esses dois têm uma contraposição, e uma boa contraposição. Ou seja, nós vencemos, mas eles estão certos. Esse é o poder da minoria. Então ela não coage, mas ela seduz, ela convida, ela desperta curiosidade, ela desperta interesse. As pessoas querem fazer, nossa, por que essas duas pessoas sempre são vencidas, mas elas nunca mudam de posição? O que elas estão pensando? Por que isso? De onde é que vem essa certeza? De onde é que vem essa convicção que eu não tenho? Porque para mim é muito fácil. Eu estou indo junto com a manada. Todos dizem isso, eu digo também. E eu fico confortável. Eu não tenho uma convicção na minha vitória. A minha vitória não é uma vitória convicta. Ela é uma vitória porque ela é confortável. Eu sei que se eu for para cá, eu vou vencer. Por que eu vou para o outro lado para perder? Mas é incrível a Elisana e a Ireni, elas sabem que vão ser vencidas, mas elas são vencidas alegremente, convictamente. Mas de onde é que vem essa força? De onde é que vem essa convicção? E aí, é esse o processo da transformação e esse é o processo da mudança que o Moscovici vai dizer. A mudança,
A transformação, ela nunca vem das maiorias, porque as maiorias são conformadas, ou seja, as maiorias não têm potência, as maiorias não têm força, as maiorias não têm criatividade. As únicas coisas que a maioria tem é a capacidade de oprimir, pela quantidade, mas por uma quantidade massificada, não quantitativamente massificada, e não por uma qualidade. Essa qualidade é das minorias. Então, o lugar que vocês estão, vocês têm o poder, a posição e a autoridade de assumir a posição que vocês quiserem. Vocês podem ser conservadores, reformadores, transformadores, radicais, vocês podem escolher e ninguém vai reclamar. E se vocês escolherem ser conservadores, ninguém vai dizer nada, vocês estão certos, vocês estão com a maioria. Agora, por que vocês, podendo ficar tranquilo, fazendo o que todo mundo faz, vão querer arrumar problema, dizendo que vocês não vão fazer aquilo que era para vocês fazerem? Por que vocês vão querer fazer isso? Isso desperta um processo que pode ser e pode repercutir nos comitês de ética de todo o Brasil. Poxa, todos os comitês de ética fazem tudo igual, menos um. Eu não posso dizer todos. Tem um lá na Fundação FUNEP que não faz. Mas por que não faz? Se todo mundo faz, se toda vez que eles se manifestam, eles tomam paulada, toda vez eles vão lá, tem nota, tem isso, mas eles estão lá, estão convictos do que eles estão fazendo. O que está acontecendo lá? E aí, de repente, um outro vai dizer, eu sempre quis fazer isso que a Elisane e o pessoal está fazendo lá, mas eu nunca tive coragem. Poxa, que legal, eu vou fazer também. E aí outro, olha, já são 2 fazendo, então eu vou fazer também. Vou fazer também. Por quê? Eles são fortes pela quantidade, mas eles são fracos pela potência. Eles não, o comitê de ética, eles funcionam tal como funciona, porque é assim que era assim que era para funcionar, é assim que vem funcionando, e é assim que ninguém se incomoda. As pessoas não têm convicção quando a pessoa dá um parecer ridículo como esse que vocês mencionaram, ela não tem convicção de que ela daria a vida dela por aquilo. Agora, no momento que qualquer um de vocês disser assim, não, a partir de agora, esse comitê de ética, ele vai ser um comitê que não vai ficar procurando pelo em ovo, como tu disse. Ele vai pegar e vai ser educativo. Ele vai convidar os pesquisadores para pensar. Ele vai produzir reflexão. Porque é isso que um comitê de ética tem que fazer. Mas ninguém faz. Pois é, porque está todo mundo errado. Se ninguém faz, é porque todos estão errados. Não é porque eu que faço estou errado. É porque vocês estão errados. Isso gera uma repercussão monumental. Porque a convicção, a solidez, a robustez, isso produz transformações. O conformismo, a repetição, gera tranquilidade, gera segurança, mas não produz transformação. Então, eu acho que essa é um alento para essa perspectiva. André, que legal que eu esqueci de parar a gravação, porque essa sua fala agora, a gente vai ouvir 10 mil vezes. Quando a gente quiser desistir, eu falo assim, gente, vamos voltar aqui, essa gravação aqui. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria interromper, então, a gravação, para quem quiser perguntar, e eu queria perguntar para você, enquanto isso, se você tem sugestões de leitura para a gente, como a gente pode continuar pensando nessas coisas, que a gente pode fazer para continuar pensando? E eu vou interromper a gravação enquanto isso. Eu acho que uma sugestão de leitura que acho que até talvez já tenha trazido é Paulo Freire.